Salve torcida, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal do futebol. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro. Para você que deve ter pensado, deve ter imaginado que já está tudo definido, negativo. Tem muita coisa importante em jogo, muita coisa importante ainda nessa última rodada. E no vídeo de hoje vou trazer tudo que pode acontecer aí na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Antes da gente iniciar aqui a nossa conversa, eu gostaria, claro, de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e ajude o canal a crescer, ajude esse novo projeto a crescer. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, nós temos aí uma única certeza, né, nessa última rodada aí do Campeonato Brasileiro, né? Ou melhor dizendo, a gente tem duas confirmações, né? O primeiro é o campeão, que é o Flamengo, né, que conquistou aí o título na última rodada, e também as três equipes, ou melhor, as quatro primeiras equipes que estão classificadas diretamente para a fase de grupos da Libertadores, que são eles, o Flamengo, o Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol. Essas quatro equipes estão classificadas diretamente para a fase de grupos da próxima Libertadores. Aí, gente, tem 5 equipes que ainda brigam, que ainda sonham em disputar a fase de grupos, né? A entrar diretamente na fase de grupos. Começando pelo Fluminense, né? O Fluminense que é o 5º colocado, só lembrando que o G4 virou G5, né? Graças ao título do Flamengo na Libertadores, então abriu-se mais uma vaga via Campeonato Brasileiro, ou seja, o G6 virou G7, mas isso pode mudar, tá? Esse G7 aí pode mudar, eu vou falar mais daqui a pouco aqui no vídeo, mas o Fluminense, que neste momento é o 5º colocado com 61 pontos. Logo atrás vem Bahia com 60 e o Botafogo também com 60 pontos. Fluminense e Bahia se enfrentam diretamente, né? Um confronto direto aí por essa 5ª vaga. O Fluminense joga no Maracanã e precisa vencer para não depender de nenhum outro resultado para garantir a classificação via Campeonato Brasileiro. Já o Bahia, a mesma coisa. O Bahia precisa vencer o Fluminense para passar para a 5ª colocação e também não depender de mais ninguém para garantir essa vaga. Já a equipe do Botafogo, né? O Botafogo que encara a equipe do Fortaleza no Newton Santos. O Botafogo, se quiser a vaga direto para a fase de grupos, precisa obrigatoriamente vencer a equipe do Fortaleza e torcer para que não saia nenhum vencedor entre Fluminense e Bahia, né? Para o Botafogo assumir a 5ª colocação, o Botafogo precisa vencer e torcer para que o jogo entre Fluminense e Bahia não tenha um vencedor. Mas, como eu falei agora há pouco, né? Esse G7 pode muito bem virar um G8. Isso porque Cruzeiro e Fluminense disputam as semifinais da Copa do Brasil, né? O Fluminense encara a equipe do Vasco da Gama e a equipe do Cruzeiro encara o Corinthians. Se as duas equipes se classificarem para a grande decisão da Copa do Brasil, esse G6, esse G7, melhor dizendo, vai virar um G8. E é aí que entra mais 2 personagens aí na briga para disputar a pré-Libertadores, que são os casos de São Paulo e Bragantino. O São Paulo, neste momento, ocupa a 8ª posição com 51 pontos. O São Paulo encara a equipe do Vitória fora de casa
e o São Paulo precisa aí somente de um empate para garantir matematicamente a 8ª colocação. Já a equipe do Bragantino, né, que encara o Inter no Beira-Rio, o Bragantino precisa obrigatoriamente vencer o Internacional e torcer para que o Vitória ganhe do São Paulo. E claro, né, também tem que torcer essas duas equipes, além de fazer as suas partes dentro de campo, né, torcer aí, principalmente o Bragantino torcer para um tropeço do São Paulo. Essas duas equipes, é claro, ou pelo menos uma delas, né, quem for terminar em 8º lugar, terá que torcer e muito para que Cruzeiro e Fluminense chegam à decisão da Copa do Brasil, né? O Cruzeiro, que está em 3º lugar, já está classificado para a fase de grupos e, como eu falei, o Fluminense está na 5ª colocação com 61 pontos, ainda não está garantido matematicamente na fase de grupos, porém, se o Fluminense vencer a Copa do Brasil, ou se o Fluminense vencer o Bahia, estará na próxima fase de grupos da Libertadores da América. Essa é a briga para estar na principal competição da América do Sul no ano que vem. Falando da segunda competição mais importante da América do Sul, falando da Copa Sul-Americana, que já tem aí adversários definidos, né? Que são eles o próprio São Paulo, Bragantino, Corinthians e Grêmio. Essas duas equipes já estão classificadas para a Sul-Americana. Porém, ainda tem 3 equipes brigando aí por 2 vagas ou até mesmo por 3 vagas, né? Que são essas equipes: o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro e o Santos. O Santos, que ao mesmo tempo está na luta contra a zona do rebaixamento, né? Mas o Santos, que venceu a equipe do Juventude, ganhou um fôlego e agora briga aí para estar na competição internacional no ano que vem. O Vasco da Gama, que vai encarar a equipe do Atlético Mineiro jogando lá na Arena MRV, ou seja, um confronto diretíssimo aí nesta briga, nessa luta para estar na Sul-Americana do ano que vem, né? O Vasco e o Atlético, para se classificar, precisa ali somente de um empate, desde que não tenha vencedor nos confrontos do Santos, do Ceará e do Fortaleza, que são equipes que estão brigando contra o rebaixamento, mas também podem entrar aí nessa zona de Sul-Americana. Além, claro, que pode abrir aí mais uma vaga extra, né? Dependendo aí do que aconteça na semifinal da Copa do Brasil, em caso de título de Cruzeiro e de Fluminense, pode abrir aí mais uma vaga, aí nesse caso o Santos seria beneficiado. O Santos, que encara a equipe do Cruzeiro na Vila Belmiro. O Santos, se quiser garantir classificação para a Sul-Americana, precisa, claro, obrigatoriamente vencer o seu confronto e torcer para que Vasco e Atlético terminem ali pelo menos em um empate. O Santos aí que quer voltar a disputar uma competição internacional no próximo ano. Falando aí de Sul-Americana, agora, claro, a gente vai falar de Série B, gente. Sim, a Série B, o fantasma do rebaixamento, que tem aí 4 equipes. Você pode colocar o Santos, né? O Santos que não está matematicamente livre da zona do rebaixamento, ganhou um respiro, mas só depende de si para permanecer na elite, porém, outras equipes aí precisam de uma combinação de resultados, principalmente o Internacional, o Inter que eu vou falar já daqui a pouco, aguenta a mão aí. O primeiro time, claro, que eu quero falar é do Ceará. O Ceará que está na 15ª colocação com 43 pontos. O Ceará que encara o Palmeiras no Castelão, né? Claro que é um confronto de extrema dificuldade, porém o Palmeiras aí, claro, vem muito cabisbaixo, né? Depois de perder a Libertadores para o Flamengo e ficar
com a vice-liderança no Campeonato Brasileiro, perdendo o título justamente para o Flamengo, né? O Palmeiras aí que praticamente vai cumprir tabela, não vai perder a segunda colocação, claro, evidentemente não vai conquistar o título, então a gente não sabe que tipo de Palmeiras vai para esse confronto, mas o Ceará precisa obrigatoriamente da vitória. Para o Ceará evitar a zona do rebaixamento, o Ceará precisa muito vencer. Essa é a realidade. Em caso de empate ou de derrota, o Ceará precisa muito torcer para que Vitória, Fortaleza e o próprio Inter não pontuem os seus jogos. O Ceará aí que não quer, né, voltar a disputar a segundona. Logo abaixo, na 16ª colocação, está o Fortaleza. O Fortaleza aí que nos últimos anos estava disputando ali a parte de cima da classificação, né? O Fortaleza que chegou aí para Libertadores via Campeonato Brasileiro, chegou na final da Sul-Americana, porém, nessa temporada alguma coisa aconteceu com o Fortaleza que passou a maior parte da competição dentro da zona do rebaixamento, né? Só agora, na reta final da competição, que o Fortaleza conseguiu colocar a cabeça para fora da água, né? Mas ainda não está 100% livre, né? O Fortaleza que encara o Botafogo jogando no Newton Santos, né? O Botafogo aí que está brigando por essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores, um confronto muito complicado para o Fortaleza. E o Fortaleza, a mesma coisa, assim como o seu maior rival, o Ceará, o Fortaleza precisa muito da vitória. Em caso de empate ou até mesmo de derrota, o Fortaleza precisa muito torcer para que Vitória ou Internacional não vençam os seus jogos, né? De preferência os dois, né? Se o Vitória e o Internacional não vencerem os seus jogos, e claro, se o Fortaleza também não conseguir vencer, o Fortaleza se salva aí da zona do rebaixamento. O Fortaleza que também depende somente de si para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Falando agora dos dois times que estão dentro da ZR e que não dependem somente de si, né? Claro, os casos de Vitória e de Internacional. O Vitória que neste momento ocupa a 17ª colocação com 42 pontos conquistados. O Vitória que encara a equipe do São Paulo jogando em casa, né? O São Paulo aí que sonha em ficar ali em 8º lugar, né? E claro, torce aí para que Cruzeiro ou Fluminense seja campeão da Copa do Brasil para o São Paulo e para a Libertadores no ano que vem. Então o Vitória terá aí sim um confronto complicado, terá sim um confronto difícil, vai jogar em casa e o Vitória precisa muito vencer, precisa muito da vitória. E como se só isso não bastasse, né, o Vitória precisa desesperadamente que nem Ceará nem Fortaleza vencem os seus jogos. Em caso de vitória do Ceará ou derrota do Fortaleza, e claro, vitória da equipe de Salvador, o Vitória sai da zona do rebaixamento. Em caso de empate entre Ceará e Fortaleza, né, nos casos de Ceará e Fortaleza, se eles empatarem os seus jogos e o Vitória conseguir vencer o São Paulo, o Vitória ultrapassa pelo menos, ultrapassa os dois, né? O Vitória ultrapassa Fortaleza e ultrapassa o Ceará, rebaixando o Fortaleza. Agora, em caso de derrota, o Vitória está rebaixado para a segundona, ou seja, só a vitória interessa para a equipe de Salvador e, claro, torcer para que Ceará ou Fortaleza não vença os seus jogos. Se a situação do Vitória está nessa situação, a do Internacional é ainda pior, né? O Inter que está neste momento na 18ª colocação com 41 pontos conquistados. E para o Inter, gente, a matemática é muito simples. O Inter precisa vencer o Bragantino no Beira-Rio
e torcer para que Ceará, Fortaleza e Vitória não vençam os seus jogos. Em casos de empate dos jogos, do Ceará e do Fortaleza, o Internacional terá que contar aí com os critérios de desempate e o Inter tem os critérios piores do que de Ceará e de Fortaleza, Ou seja, o Internacional tem saldos de gols, que é o primeiro critério de desempate, pior do que de Ceará e de Fortaleza. Ou seja, o Inter precisa vencer a equipe do Bragantino e torcer para que Vitória, Fortaleza e Ceará percam os seus jogos. Essas três equipes precisam perder os seus confrontos e o Inter precisa vencer o Bragantino para escapar da zona do rebaixamento. Que situação vive a equipe do Internacional, que teve um início promissor aí em 2025, foi campeão gaúcho, venceu o Grenal tanto na ida como na volta e criou expectativas aí para o seu torcedor, mas está frustrando cada vez mais e a derrota para o São Paulo na última rodada só colocou ainda mais o Internacional na Série B do ano que vem. Que situação complicada para a equipe do Internacional. Enfim, gente, como eu falei no início do vídeo, tem muita coisa em jogo nessa última rodada, muita coisa pode acontecer e claro que ainda não vai acabar, Como eu falei, ainda tem a Copa do Brasil que pode definir se vai ter G8 ou se vai permanecer no G7 e claro, se vai abrir mais uma vaga extra na Sul-Americana ou se não vai abrir, enfim, muita coisa para acontecer nessa última rodada e claro, vou trazer tudo aqui para vocês no canal, por isso que é muito importante que vocês estejam inscritos com o sininho ativado, assim vocês não percam não vão perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Quero te ouvir, quero saber de você, qual é a sua opinião, torcedor, torcedora, para você, quem vai ser o time rebaixado, quem serão os dois times rebaixados que vão se juntar à Juventude Sport na Série B do ano que vem. Quem vai para a Libertadores? Quem vai para a Sul-Americana? Comente tudo aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal do futebol. E é claro, eu vou ficando por aqui, mas eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!